Bora lá dar continuidade. 4 tipos de ação social. O Weber define ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Vamos ver o que diabo é cada uma dessas coisas. Ações racionais com relação a fins. São o quê? São ações planejadas e tomadas após avaliado o fim em relação a outros fins e após a consideração de vários meios para atingi-los. Um exemplo disso seria o que? A maioria das transações econômicas. Como assim, professor? Vamos lá, um grupo de uma empresa faz uma reunião com outra empresa para eles estudarem a possibilidade deles juntarem as empresas. Um comprar outra, eles se fundem, enfim, não importa. O que é que vai acontecer? Cada grupo vai lutar para se dar melhor nessa situação, não é verdade? Então eles vão fazer os cálculos. Eles vão saber o que eles vão ganhar, eles vão saber o que eles vão abrir mão e eles vão tentar escolher, a partir dessa situação, aquilo que sai melhor e aquilo que sai menos pior. Se eu fizer isso aqui, eu ganho isso, porém eu vou perder aquilo. Será que vale a pena? É esse o cálculo que nós fazemos e muitas vezes, por exemplo, no comércio, você chega num lugar e fala, quanto é isso? Aí o cara fala, R$ 30. Eu disse, não dá para fazer por 20? O cara, não, R$ 30. Você dá mais um chorinho e fala, não, vamos aqui fazer por tanto. E aí vai nessa negociação de um querer pagar mais barato, o outro querer cobrar mais caro. Mas supõe-se que uma hora eles vão conseguir um equilíbrio. Na verdade, uma hora vai sair a venda desse negócio. Então, a ação racional com relação a fins são todas as ações que os indivíduos tomam após avaliado o fim, ou seja, o meu objetivo, e os meios para alcançar. Se eu quero conseguir tal coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. E eu tenho que ver quais são as consequências. A depender das consequências, eu escolho esse caminho ou aquele. Certo? Próxima ação. A ação racional com relação a valores. São o quê? São ações tomadas com base nos valores do indivíduo, mas sem pensar nas consequências e muitas vezes sem considerar se os meios escolhidos são apropriados para atingi-lo. Ou seja, são aquelas ações em que os valores da pessoa falam mais alto. Ele resolve aquela decisão por um valor que ele já carrega consigo, que ele aprendeu durante o processo de socialização. Vamos lembrar o orgulho, a fé religiosa. Eu vou tomar essa decisão aqui, sei que vai refletir no comportamento dos demais, mas é o que eu vou fazer porque é nisso que eu acredito que os meus valores defendem, né? A gente vê isso, por exemplo, nos atos de vingança, nos atos de moralismo. São atos que o quê? Que os valores falam muito alto, né? Por exemplo, o aborto é uma ação social, não só uma ação individual, né, que deveria ser um problema somente da mulher, mas é uma ação que acaba o quê? Respingando nas demais pessoas. E às vezes se a pessoa ela é muito religiosa e ela acha que o próprio ato de abortar é um pecado, algo imperdoável, então provavelmente ela vai optar por essa situação de não abortar. Mas ela não tem condições de ter o filho pode ter sido fruto de um estupro, ela sabe que não vai ter com quem deixar a criança, talvez fosse melhor que ela não tivesse aquela criança naquele momento. Enfim, várias coisas aparecem na cabeça da pessoa. No entanto, por ela ser religiosa e por aquilo ter um valor muito mais forte que os demais, aquilo acaba imperando perante as outras opções. Então a pessoa descarta todas as opções e fica só com a opção religiosa. Não vou fazer porque é um pecado, não vou fazer porque é errado, ou vou fazer porque minha religião diz que eu tenho que fazer, por aí vai. Essas são ações racionais com relação a valores. Em seguida, nós temos uma ação afetiva. São ações tomadas devido a emoções do indivíduo para expressar sentimentos pessoais, como, por exemplo, comemorar após uma vitória, chorar em um funeral. Seriam esses tipos de ações afetivas. São ações que as pessoas acabam tomando e que acabam, de novo, respingando na sociedade, né? A pessoa que chora ali no velório com as outras pessoas, se emociona e quer que as pessoas vejam e compartilhem daquela dor com ela. Seja você vendo seu time de futebol fazer um gol e tá ali todo mundo sentado na arquibancada, cada um na sua cadeira, mas se 1, 2, 3 levantam para comemorar, em pouquíssimos segundos ou milissegundos, tá toda a arquibancada em pé comemorando ao mesmo tempo. São indivíduos tomando uma ação
coletiva, que, de novo, se fosse em outro cenário, talvez ele não comemorasse daquela forma, ou talvez ele nem manifestasse esse tipo de comemoração. Mas pelo fato de estar num cenário adequado, cercado de pessoas adequadas para aquele tipo de manifestação, então ele o faz. São ações movidas o quê? Pelas emoções, pelos afetos, pelos sentimentos, tá bom? E por último, a ação tradicional. São ações baseadas na tradição enraizada, o que é a força da tradição que aquilo carrega e que muitas vezes a gente nem sabe por que faz. Exemplos: descansar ao domingo, ir na igreja ao domingo, não comer carne na Semana Santa, votar em políticos tradicionais, realizar um ritual ao passar por um local religioso. Por exemplo, todo mundo tem alguém, ou você mesmo faz, quando passa na frente da igreja, você faz o sinal da cruz. Às vezes a pessoa nem crê na religião cristã católica, mas por algum tipo de hábito ela faz, ela repete aquela prática. O descansar aos domingos é o quê? Uma força da tradição, é um consenso social de que o domingo seria um dia para descanso e todas as pessoas acabam, pelo menos uma grande parcela, né, gente? A gente tem que lembrar que nem todo mundo descansa no domingo. Mas uma parcela considerável de pessoas acaba o quê? Descansando no domingo, porque sempre foi assim na cabeça dessas pessoas e não há como pensar diferente. São ações tradicionais, tá bom? O Weber depois, logo em seguida, ele vai construir o quê? O conceito de tipos ideais. O que são tipos ideais, professor? São construções mentais não existindo em sua forma pura na realidade. São conceitos. Os conceitos que a gente cria para poder tentar explicar a sociedade. É por meio da construção de um tipo ideal que o pesquisador organiza mentalmente a realidade de forma lógica, sem pretensão de traduzir com exatidão a estrutura do mundo social. Basicamente, a gente cria um conceito capaz de descrever a sociedade, ou alguma parte da sociedade, melhor dizendo. No entanto, a gente sabe que aquele conceito não vai se aplicar a todos os casos. Vamos lá, um tipo ideal que todos nós carregamos em mente. Nós todos temos um tipo ideal do que seria um homem. O homem seria assim, assim, assado. Teríamos os estereótipos do que seria um homem. Mas todos os homens que existem na face da Terra, eles se adequam a essa imagem de homem? Não, né? Alguns homens são mais baixos, outros são mais altos, outros são mais gordinhos, outros são mais magros, outros têm barba, outros não têm, outros já são homens, mas nasceram mulheres, né? As pessoas transexuais. Enfim, nós temos uma série de pessoas que não se encaixam naquele modelo estereotipado de homem. Mas aquele conceito de homem continua existindo e tendo força de representação. A gente poderia usar, então, como uma espécie de tipo ideal. É um conceito, é algo que você cria, que não existe na realidade, mas que tenta dar conta da realidade. Tenta absorver o máximo possível de elementos para tentar dar conta. Lembrando que, infelizmente, nunca dá totalmente, porque sempre existem exceções, tá certo? São o quê? Esses tipos ideais são semelhantes a uma caricatura. Um tipo ideal, ele faz o quê? Ó? Ele exagera as principais características e reduz as menos importantes, visando esboçar a verdade subjacente. Ou seja, ele pega os elementos que são mais importantes e os torna mais visíveis, e pega os menos importantes e os coloca de lado. Assim a gente consegue ter uma ideia mais precisa dos elementos que compõem a sociedade. Em seguida, a gente parte para o tema da ética protestante e o espírito do capitalismo. Foi o livro que a gente falou lá no início da outra aula, né? Que esse livro aqui, inclusive eu recomendo essa edição da Companhia das Letras. É muito importante isso, pessoal. Isso vale para vocês da psicologia, enfim, vale para qualquer outra pessoa que venha assistir essa aula. Muito cuidado com as traduções, muito cuidado com as editoras. É importante a gente saber quais são as editoras que fazem um trabalho de tradução confiável, de qualidade, para a gente não estar gastando dinheiro em traduções ruins que acabam prejudicando em muito a compreensão de um determinado autor estrangeiro, tá bom? Lembrando que a tradução sempre é uma interpretação, a gente sabe que as traduções sempre possuem as suas particularidades, não tem como ser a obra em si está lá, escrita no idioma dela. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esses elementos que a gente pega das traduções. Um dos queridinhos dos autores mais lidos por vocês na psicologia, o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, até hoje passa por um processo muito problemático de tradução no Brasil, existindo várias edições do alemão, né?
recentemente que foram feitas as primeiras traduções diretamente do alemão da obra do Freud, também pela Companhia das Letras. Então, se puderem optar pela edição tanto do Weber como do Freud da Companhia das Letras, eu recomendo. Até que surja outra melhor, porque já tem gente reclamando da tradução da Companhia das Letras de acordo com a obra do Freud, tá bom? Então, não é consenso a respeito disso. Mas voltando para o Weber. Esse livro aqui, apesar do nome gigantesco e da capa não tão bonita, é a melhor tradução em português. É um livro relativamente fácil de ler. Muita gente se assusta com as obras do Marx e do Durkheim, mas essa obra do Weber é uma obra fácil de ler, acho importantíssima. A tese dela continua atual até hoje, embora já tenham sim elementos criticáveis, mas a tese continua muito boa. E qual é a tese que o Weber vai defender aí? Ele vai defender que o capitalismo é influenciado bastante pelo fator cultural que seria a ética protestante, tá certo? O caráter predominante do protestante entre os proprietários do capital é o primeiro elemento que o Weber aponta. Ele vai estudar os capitalistas, os burgueses, os altos empresários, e ele vai perceber que a maioria deles são protestantes. Menos deles são católicos, menos deles ainda são judeus, muçulmanos. Então ele vai observar que os protestantes, os evangélicos, são maioria quando se falava de empresários donos de dinheiro, de capital, no país dele, na Alemanha. Ele vai relacionar que o capitalismo ele acaba herdando vários valores do protestantismo e que o protestantismo acaba gerando e dando valores para justificar o surgimento do capitalismo como a gente conhece hoje. Para algumas vertentes do protestantismo, como o calvinismo e o puritanismo, existiria uma predestinação para você saber se você iria para o inferno ou para o céu. Não haveria, ao contrário da lógica cristã católica, um destino traçado que você pode modificar, certo? Para os católicos, a grosso modo, me perdoem os católicos perante essa grosseria de redução, mas só para nível didático mesmo, você pode influenciar se você vai ou não para o céu ou para o inferno. Depende o quê? Das suas ações, dos seus arrependimentos, na verdade, do arrependimento dos seus pecados. Então, para poder contornar essa situação, o que é que você faz? Você faz boas ações. Já para essas duas correntes, o calvinismo e o puritanismo, não existiria isso. O seu destino está traçado e você não tem como mudar. Porém, para alguns deles, haviam formas de você ter pistas se você vai ou não para o inferno ou para o céu. Seria se você fosse bem sucedido, financeiramente falando, profissionalmente falando. Então, essa vida dos calvinistas e dos puritanos favorece o quê? Uma vida ascética, sem exageros, sem luxo, guardando dinheiro, investindo dinheiro, porque, como já diria Benjamin Franklin, tempo é dinheiro, o trabalho é uma vocação, o sucesso das pessoas o que seria um sinal de predestinação positiva da vontade divina. Então é Deus que está me dizendo, através do meu sucesso, que eu vou para o paraíso. Então, a partir do momento que você tira a lógica cristã católica, que defende o que? A pobreza, a humildade, e tem a ascensão da lógica protestante, que defende o trabalhar por trabalhar é bom, o sucesso é o que importa, dinheiro tem que gerar mais dinheiro, o trabalho define um homem. Todas essas máximas vêm dos protestantes, que vão fazer o quê? Vão dar um arcabouço para o capitalismo existir. São essas ideias que surgem lá na religião, que vão o quê? Respingar na economia, no sistema capitalista. E que depois que elas respingam no sistema capitalista, lá elas ficam independentes agora da religião. Percebem? É como se as ideias migrassem de um campo para o outro, influenciado de um campo para outro, sem necessariamente haver um rompimento total, né? Mas hoje essas ideias já estão impregnadas no nosso mundo econômico. A ideia é que você tem que trabalhar bastante, que você tem que trabalhar mais do que se divertir, que você tem que abdicar de várias coisas para poder construir algo. Se isso é bom ou ruim, aí depende de cada um de vocês definir, mas o que o Weber está falando é que é esse tipo de lógica que permite o quê? Que o capitalismo venha a ascender, tá certo? Então seria isso, a influência da ética protestante na construção do espírito capitalista. Recomendo a todos vocês que tiverem interesse, leiam o livro. É fácil de achar na internet, todo em PDF. Também é fácil de comprar, os preços são acessíveis dessa edição. Também encontra em sebo. Recomendo bastante. Depois, o Weber vai também estudar as questões de poder e dominação. Ele se interessava muito por relações de poder. E ele vai
criar alguns tipos e relações de poder. Ele vai criar a relação de poder racional legal, que são o quê? São originárias das regras, estatutos e leis sancionadas pela sociedade e organização. Tais regras definem a quem obedecer e até quando obedecer, tornando possível a aceitação por parte dos subordinados de um superior devido a uma consciência de que esse tem o direito a dar ordens, ou seja, reconhecem que a autoridade está no cargo ocupado e não na pessoa que ocupa, que só pode exercer a dominação dentro dos limites estabelecidos pelo cargo ocupado. É a ideia de quando a gente vê, por exemplo, um policial. Se não fosse uma pessoa fardada, nós não teríamos o mesmo comportamento. Por quê? Porque o policial ele encarna uma pessoa, aliás, ele encarna um poder que são as leis. A mesma coisa vale o quê? Para um juiz, né? Para, enfim, profissionais da justiça. Essas pessoas, por exercerem aquela função, elas acabam exercendo um poder de dominação racional legal, baseado que nas regras que já existem, nas leis que já existem. Então as pessoas acabam reconhecendo esses indivíduos como o quê? Como autoridades. Não pelo que elas são enquanto indivíduos, mas pela profissão que elas exercem, ok? Pela posição que elas têm na sociedade. Em seguida nós temos a dominação por tradição, a dominação tradicional, que tem como base o quê? De legitimação, a escolha de quem exercerá as tradições e os costumes de uma dada sociedade, personificando as instituições enraizadas no seio dessa sociedade e na figura do líder. Esse tipo de dominação acredita na santidade das ordenações dos poderes senhoriais, em um estatuto existente desde os princípios, como o poder que é emanado da dignidade própria, santificada pela tradição do líder de forma fiel. É o pastor, é o padre, é o chefe da comunidade, é o chefe da família, seja o pai ou a mãe. É um tipo de dominação tradicional. São os tipos de relações tradicionais que explicam esse tipo de dominação. Nós os respeitamos pelo poder da tradição, são os mais velhos, assim, respeita os mais velhos, por quê? Porque eles vieram antes, eles já viveram, você merece respeitá-los, eles merecem respeito, você deve respeitá-los. Então, por isso que esse tipo de dominação é chamada de dominação tradicional. Por último, a gente tem a dominação carismática, ok? É aquela apoiada na devoção a um senhor e aos seus dotes sobrenaturais do carisma. Vamos lá, é aquele tipo de dominação que o sujeito exerce pelo carisma dela. O sujeito influencia e é respeitado pelo carisma, é o político, é o amigo que chega e decide por todos, que tem lábia, é o político que vem, fala e conquista as pessoas, é o chefe que vem e conquista as pessoas, enfim, é aquela pessoa que tem lábia, que sabe usar as palavras, é um poder carismático. Você se convence e reconhece o poder daquela pessoa, a influência daquela pessoa pelo carisma dela, ok? O Weber também vai dizer que a nossa sociedade passa por um processo de racionalização, ou seja, que a gente vai, aos poucos, tendo uma consolidação desse pensamento racional em detrimento do pensamento espiritual, mágico, religioso, tá bom? E ele acredita que o Ocidente, mais do que qualquer lugar no mundo, passa por esse processo de racionalização. Aos poucos, essa racionalidade se aplica a todas as partes do mundo. E nós acabamos agindo da forma de tentar separar as explicações mágicas, religiosas, culturais, para dar vez às explicações racionais, de números, fixas, burocráticas. Tá bom? Como eu digo aqui, a preocupação do Weber estava em tentar aprender os processos pelos quais o pensamento racional, ou a racionalidade, impactou as instituições modernas, como estados, governos, etc. O Weber acreditava que em nossa sociedade, grande parte da vida social havia sido reduzida à lógica racional. Isso quer dizer que as características do mundo social, que baseavam-se na tradição, como a crença religiosa, estão se dissolvendo. É por isso que o Weber, depois, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o mundo passa por um processo de desencantamento, né? É o desencantamento do mundo, no qual o sujeito moderno passou a se despir dos costumes e crenças baseadas em tradições, né? Explicações e questionamentos utilizando a razão teriam quebrado esse tipo de lógica, né? Essa é uma das teses que são contraditórias, né? É como se o Weber estivesse dizendo que a religião, enfim, esse tipo de fenômeno estivesse desaparecendo no mundo.
nós não observamos essa tendência hoje em dia, né? As religiões, elas continuam existindo e se adaptando ao mundo moderno, né? Mas ao mesmo tempo muita gente reconhece que esse processo de racionalização de fato existe, só que ele coexiste com fenômenos religiosos, né? Então o Weber ele não via isso necessariamente com bons olhos. Ele achava que esse tipo de processo de racionalização acabava o quê? Criando um mundo muito frio, um mundo muito calculista, cheio de burocracia, né? Acabaria tornando-se um mundo ultra racionalizado. Seria o que ele chama de a jaula de aço. A jaula de aço que ninguém consegue escapar. Um mundo muito, o que o Bauman vai dizer depois, é um mundo líquido, onde as relações são fluidas, onde a gente se preocupa mais com o número do que com as pessoas. É isso que o Weber vai dizer através desse processo de racionalização. Tá ok, pessoal? As referências estão aqui no final da aula. Recomendo de novo os capítulos que eu já indiquei para vocês. Quase todos esses livros aqui vocês encontram na internet. As Etapas do Pensamento Sociológico, do Raymond Aron, Sociologia, do Giddens. Esse livro, Um Toque dos Clássicos, que é brasileiro, escrito por várias autoras de Minas Gerais, da UFMG. A gente tem também Sociologia Clássica, Marx, Durkheim e Weber, do Carlos Eduardo Sell, também brasileiro, que recomendo muito. Esse livro aqui, para quem está vendo essas introduções de sociologia, sintetiza muito bem. Me ajudou bastante nos estudos da graduação. E, claro, o clássico que eu já passei para vocês, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Gente, se não ficou claro, se ficou alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá certo? Que eu vou responder. Estou aguardando a interação de vocês lá no fórum da Facen, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem em paz e se cuidem, boa quarentena, e se tudo der certo a gente já está se vendo de volta. Até mais, pessoal.